Vamos então para o próximo slide, dar o pontapé inicial na nossa quarta live de escatologia. O espírito do anticristo. Quem é que trata deste assunto? O apóstolo João. Ele vai falar sobre isso e nós precisamos entender algumas coisas aqui. Por isso eu peço que você preste muita atenção agora. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. 1 João 2,18. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. 1 João 2,22. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo, 2 João 1,7. João não tem como objetivo aqui falar do anticristo como pessoa. Não é isso que João está tentando atingir, não é a proposta do apóstolo João. João está falando do sistema, do anticristo como um sistema que rege o mundo, o sistema que nos afasta de Deus, o sistema que promove o engano e que distancia a criatura do Criador. O anticristo aqui não é o líder político. João está combatendo, ele se ocupa nas suas cartas, no combate, ele está defendendo ferrenhamente a pessoa de Cristo, o seu poder, a sua divindade, porque havia uma seita penetrando na igreja sorrateiramente. Que seita é essa? Havia uma seita crescendo, ganhando força e penetrando na igreja. O gnosticismo. O gnosticismo pregava que Jesus Cristo não tinha um corpo como nós temos hoje. O gnosticismo defendia a tese que Jesus era uma espécie de espírito visível. Por isso João está dizendo, aquele que nega que Jesus é o Cristo, esse é o anticristo. Ou seja, confessam que Jesus Cristo veio em corpo, os quais não confessam. Ou seja, o gnosticismo está defendendo a ideia de que Jesus era uma espécie de fantasma. Já viu o desenho do Gasparzinho? Era mais ou menos isso. Os gnósticos defendiam essa ideia, que Jesus não tinha um corpo material como o nosso. Então o anticristo aqui em questão, o termo, a expressão, se refere ao sistema que promove o engano, que conduz o homem ao engodo. Então João, sendo um apóstolo que andou com Cristo, que presenciou os seus milagres, ele vai defender a humanidade de Cristo, a divindade de Cristo, o Cristo que veio nesse mundo através do ventre de uma virgem. Então não podemos, em hipótese nenhuma, confundir o espírito do anticristo com o anticristo que se apresentará ao mundo como um líder político. É isso que precisamos deixar muito claro no pontapé inicial desta live. João está defendendo a humanidade do nosso Senhor. Ou seja, ele tinha um corpo como o nosso, ele sentia fome, ele sentia sede, ele cansava como nós cansamos, ele tinha suas limitações. Jesus não tinha condições de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ou seja, Jesus não poderia bilocar-se. Ele estava presente onde qualquer pessoa estava presente. As coisas mudaram após a ressurreição, quando Jesus ressuscita com um corpo glorificado, transformado. Ok? Então o anticristo aqui em questão, em tela, é o sistema que nos afasta de Deus, o engano que conduz o homem à perdição e, por fim, ao destino final, ao castigo eterno. Eu quero que você avance agora, caminhe comigo,
Vamos chegar agora na pessoa do anticristo. Quem será o anticristo? Existem muitas especulações em torno desta expressão, deste termo anticristo. Quem será? Muitos disseram, muitos afirmaram que o anticristo era Adolf Hitler, Mussolini, Stalin e tantos outros, por conta dos seus planos, dos seus ideais, do que eles fizeram, do que eles promoveram nessa terra, a sua visão política, a sua cosmovisão. Então muitos chegaram a crer, a afirmar que Adolf Hitler seria o anticristo. E o tempo passou e ficou provado que Adolf Hitler não era o anticristo. Mas eu já posso te antecipar que Hitler era uma sombra do anticristo. Era um tipo, uma figura do anticristo. Existe uma matéria na teologia que se chama tipologia. O que vem a ser tipologia? De forma assim muito simples, uma definição simples. São eventos e acontecimentos do Antigo Testamento que apontam para o Novo Testamento. Por exemplo, Moisés, quando tira o povo do Egito e os conduz para a terra prometida, aquilo é uma figura do Cristo que servimos, que nos tira da escravidão do mundo e nos conduz à nova Canaã, às mansões celestiais. Mas a questão é que o tipo sempre será menor que o seu cumprimento. O antítipo é o cumprimento do tipo. Então, o tipo, a figura, sempre será inferior ao seu cumprimento. Tipo e antítipo. O antítipo é o cumprimento do tipo. Ou seja, Moisés, o líder que tira o povo da escravidão do Egito, é extremamente, infinitamente inferior a Cristo nosso Senhor, que nos tira do mundo, da escravidão do mundo, e nos leva para as mansões celestiais, a Canaã celestial. Então, o antítipo, que é o cumprimento do tipo, sempre será superior. Então o anticristo é uma figura, o anticristo é uma ponta, o anticristo ele indica, a sua vida sinaliza para a vinda do anticristo que é superior. A abrangência do ministério do anticristo é bem superior à de Adolf Hitler, por exemplo, que queria conquistar o mundo através da guerra, impondo suas forças, suas estratégias, mas não obteve êxito. O anticristo, por um período de tempo, obterá êxito. A proporção é bem superior. Então percebam que o anticristo, ele está infinitamente acima de muitos que já passaram por essa terra. Até porque o anticristo está ligado ao desfecho da história da humanidade. Vejamos, quem será o anticristo? Ele será um homem, segundo a Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 3. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado. O homem do pecado aponta, se refere ao anticristo, o filho da perdição. Então o anticristo será um homem, eu digo será porque talvez ainda não tenha nascido, mas eu particularmente creio que ele já nasceu. Uma vez que o anticristo terá que ter pelo menos aí 30 anos de idade para se manifestar como um líder político, mais ou menos uns 30 anos, então eu penso que ele já está entre nós. Mas por que o anticristo não pode se manifestar, pastor Jean? Por que nós ainda não assistimos na televisão a apresentação? Por que nós ainda não vimos o rosto desse homem na mídia? É simples, porque a igreja está sobre essa terra. A igreja, o Espírito Santo, através da igreja, o detém. E se a igreja está atuando nesse planeta, ele não pode atuar junto com a igreja. Então, o que eu posso te afirmar é que a igreja será arrebatada
para depois o anticristo se apresentar ao mundo e dar início ao seu ministério, colocar os seus planos em ação. Então nós somos bem-aventurados e cremos. A nossa linha dispensacionalista, pré-tribulacionista, defende a corrente que a igreja não enfrentará a grande tribulação. Sendo assim, nós não conheceremos o anticristo. A igreja partirá, conforme foi compartilhado na live passada, dar entrada nos céus, dará entrada no tribunal de Cristo e depois nas bodas do Cordeiro. Nesse período de 7 anos é que o anticristo atua nessa terra. Ou seja, trocando em miúdos, enquanto a igreja está na eternidade, sendo galardoada, recompensada pelo trabalho que prestou nessa terra, e depois se assentar à mesa com o noivo, quando a igreja, a noiva, oficializar o seu compromisso eterno com Cristo, a noiva se casar com o noivo, enquanto tudo isso acontecer, o mundo estará sendo atingido pelos 3 ciclos de juízos descritos no livro do Apocalipse: os 4 cavaleiros, as 7 trombetas e as 7 taças. Os juízos vão se intensificando. O anticristo é um homem que já está sendo, penso eu, quando eu digo que penso, eu estou dizendo para você que não se trata de uma verdade absoluta. Pode ser que ele não tenha nascido, mas eu acredito que ele já está entre nós. É um homem que será fabricado no laboratório de Satanás para desempenhar os planos do diabo. O diabo tem a plena convicção que o seu tempo é curto para agir. Enquanto muitos dormem o sono da indolência, enquanto muita gente brinca de ser crente, o diabo trabalha intensamente. O diabo, sabendo que o seu tempo é curto, ele jamais perderá tempo. Ele vai investir contra a minha e contra a sua vida. Por isso, estejamos apegados em Cristo cada dia mais. Porque o anticristo, quando a igreja partir, se manifestará. Pastor Jean, eu ouvi falar que Emmanuel Macron é um anticristo. Eu ouvi falar que fulano e beltrano é um anticristo. Especulações. Especulações. Quem é que sabe se o anticristo já nasceu? Quem sabe quem é o anticristo, quem tem o conhecimento pleno disso tudo é o nosso Deus. Eu não tenho interesse nenhum em conhecer o anticristo. A Bíblia fala deste homem, a Bíblia fala dos seus planos, do seu tempo de trabalho nesta terra. Mas eu não tenho desejo de conhecê-lo, porque eu acredito piamente, sem reservas, que eu estarei longe daqui quando ele se manifestar oficialmente. Por que eu deixo claro que o anticristo é um homem? Porque existem algumas linhas de interpretação que alegorizam, que acreditam que o anticristo, independente do contexto do texto, ele é um sistema que conduz o homem ao engano. Por isso eu fiz questão na tela anterior de deixar claro que existe o anticristo que João se refere ao sistema, ao engano. E existe o anticristo que a Bíblia chama de Nico. Aquele que de fato vai atuar por 3 anos e meio, vai guerrear contra esse mundo. E sobretudo tendo como foco, como alvo principal, Israel. Então não confundam, anticristo homem, anticristo sistema que conduz ao engano. Próxima live, por favor. O cavaleiro do cavalo branco. A Bíblia nos dá muitas pistas a respeito do anticristo. A Bíblia nos dá alguns sinais a respeito deste homem. No capítulo 6 do livro do Apocalipse, nós temos um relato. O que é que João fala acerca dele? E vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer numa voz como de trovão: vem. Olhei e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. O único digno de abrir
os selos, de desatar os selos, é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 6. Há quem defenda que este cavaleiro do cavalo branco é Jesus Cristo, no seu ministério terreno, quando ele saiu vencendo e para vencer. Mas nós sabemos que é impossível, não se encaixa, é incoerente eu afirmar que o cavaleiro do cavalo branco é a pessoa de Jesus. Porque quem acompanha este cavaleiro do cavalo branco? A peste, a fome, a guerra e a morte. É este cavaleiro do cavalo branco a representação do anticristo. Veja que ele tem nas suas mãos, ele possui um arco, ele recebe uma coroa, ele saiu vencendo e para vencer. O arco fala de um instrumento de guerra. Nós olhamos para Efésios capítulo 6, quando Paulo fala da armadura da fé, e ele fala do escudo. O escudo é para se defender contra setas, contra os dardos inflamados. E quem é que lança dardos e setas? É quem possui arco. Então não me resta dúvidas que este camarada aqui é o próprio anticristo. Esse cidadão representa o anticristo. Porque nós temos no Apocalipse 19 as características de um outro cavaleiro do cavalo branco. É a pessoa de Jesus Cristo. Em contraste com este cavaleiro, o que este cavaleiro possui? Ele possui um arco na mão, ele recebe uma coroa. Cristo já é vencedor. Cristo venceu no madeiro. Este cavaleiro do capítulo 19, que é o nosso Cristo, ele tem uma coroa cheia de diademas. E ele sai da sua boca uma espada afiada de 2 gumes. Esta espada está lá em Hebreus capítulo 4, a palavra de Deus é como uma espada que penetra. Uma espada que vai além do olhar humano. Uma espada que trabalha no interior do homem, a palavra de Deus. Uma espada que vai na estrutura, no cerne, na essência do mortal. Então esta espada fala do nosso Cristo, da sua palavra, do seu poder. Ele é a palavra. Então perceba, o texto de Apocalipse 19 deixa claro que ele é o fiel, o verdadeiro. E ele volta com a sua igreja. Quem acompanha o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19? É a igreja que já foi arrebatada, que já passou pelo tribunal de Cristo, a igreja que já foi galardoada, que já se assentou à mesa, que já participou das bodas do Cordeiro, e ela volta com Cristo para livrar Israel das mãos do anticristo. O anticristo, sabendo que tem um tempo curto para agir, ele é veloz, ele não perde tempo. O cavalo era uma arma, o cavalo era um instrumento de guerra, veloz, potente, poderoso. Então perceba, note que ele está se utilizando da maior tecnologia e melhor tecnologia da época. Ele tem um arco nas mãos, recebe uma coroa e está sobre um cavalo. Mas esse cidadão aqui representa a pessoa do anticristo. E antes do capítulo 6 nós temos a partida da igreja. Nós temos as 7 cartas, nós temos o desenrolar, Deus tratando com as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, que representam todas as igrejas ao longo dos milênios. Jesus Cristo está voltando. E o anticristo já está trabalhando para que o seu plano tenha êxito. Avance, por favor. Paz e prosperidade falsas. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. O anticristo vai trabalhar de forma
extremamente política nos 3 anos e meio primeiro da tribulação. São 7 anos. Nos 3 anos e meio ele vai galgar o poder. Ele vai fazer muitas alianças. Algumas coisas serão apresentadas e você vai entender por que as pessoas crerão no anticristo. Por que muitos líderes, por que muitas autoridades crerão no anticristo, no seu ministério, no seu trabalho, na sua eficácia, na sua cosmovisão. A prosperidade falsa fala do cavaleiro do cavalo branco. Por que cavaleiro do cavalo branco? Porque ele sempre trabalhou por imitação, e o branco representa a paz. Mas essa paz que será implantada ou implementada pelo anticristo é uma falsa paz. Tudo que as pessoas desejam no Oriente Médio é a paz, e uma paz definitiva. E quem é que será o instrumento, o homem que vai promover um pacto de paz? É o anticristo. Uma paz falsa, uma paz passageira, uma paz ilusória. Quando ele estabelecer o acordo de paz, será um marco pós-arrebatamento da igreja. Quando ele estabelecer o tratado, quando isto for consolidado, firmado, aí o mundo saberá de fato quem é o anticristo, porque vai começar a perseguição sem precedentes na história. A atuação do anticristo, o tempo em que Deus destinou para tratar com Israel, usando dos seus elementos, das suas ferramentas, é sem precedentes na história. O mundo anseia por um líder mundial. Muita gente anseia, deseja fervorosamente pela manifestação de um homem que resolva todas as problemáticas do nosso mundo. O mundo está cambaleando. O mundo está mergulhado no caos, moralmente falando, politicamente falando. E tudo que as pessoas desejam é a resolução. É que um homem resolva tudo isso. Quem será esse homem? O anticristo que se apresentará ao mundo e vai firmar um falso acordo de paz com a nação de Israel. Mas eles verão que foram enganados. A ficha vai cair. Mas por que as pessoas acreditarão no anticristo? Caminhe comigo. Próximo slide. O anticristo será homossexual? Será que o anticristo será homossexual? Será que ele terá isso como opção? Será que ele vai trilhar esse caminho? Eu quero que você leia comigo um texto muito interessante. Recentemente, alguns supostos estudiosos, e infelizmente até pastores, têm defendido a ideia de que o anticristo será homossexual, baseados numa tradução ao pé da letra de Daniel 11:37, contida nas versões antigas da Bíblia Almeida. Segue o texto. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres. Vou repetir. Nem não terás respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres. Aqui está a senha, a chave está aqui. Muita gente acredita que o anticristo será homossexual porque está escrito nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Será que o anticristo vai defender a bandeira LGBT? Será que o anticristo será homossexual? Eu acredito que não. Próximo slide. O anticristo será homossexual? Analise comigo. O rei fará o que bem entender, ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima deles todos.
O grande dilema é que no slide anterior, você viu que ele não terá respeito pelo desejo das mulheres. Na verdade, é um erro de tradução. Depois isso foi corrigido. Quando você lê, por exemplo, a NVI, Nova Versão Internacional, você vai chegar a essa conclusão. Que, na verdade, o anticristo, ele não terá respeito por nenhum tipo de Deus, nenhuma divindade. Aquilo que for chamado de Deus, o anticristo não respeitará. Muito pelo contrário, ele atropelará. É a imposição que vai ser a marca do anticristo na grande tribulação, ou seja, nos 3 anos e meio finais, ou final da grande tribulação. A grande questão é que este contexto foi, esse conteúdo, esse documento foi construído, esse texto foi escrito por Daniel num contexto pagão, politeísta, extremamente politeísta. Muitos deuses eram adorados. Havia um Deus que era adorado pelas mulheres, o Deus da beleza, o Deus da riqueza, o Deus da prosperidade, conhecido como Adonis. Adonis é uma versão antiga de Narciso, narcisismo, aquele que se orgulha da sua beleza, aquele que acredita que é próspero no mais pleno da palavra, na plenitude da palavra. Então Adonis era um deus adorado nesse contexto. E quando Daniel escreve, era esse pano de fundo que havia. Existia esse pano de fundo, era extremamente politeísta, o contexto do profeta Daniel, Babilônia, Média, Pérsia. Então nós temos aqui um problema resolvido. O anticristo não será homossexual se depender desse texto, porque o respeito, na verdade, ele não terá respeito pelo Deus dos seus antepassados. Ele não respeitará nenhuma divindade mencionada, proferida, pregada, muito pelo contrário, será tudo pela imposição. Ou vocês me adoram, ou vocês me adoram. O anticristo será homossexual? Eu não sei, mas o que eu posso te afirmar é que esse texto não diz que ele será homossexual. Mas eu acredito piamente que o anticristo não será homossexual porque os judeus não o receberiam com esse tipo de conduta. Ele não seria aceito pelo povo judeu com esse tipo de comportamento. Por essa razão eu penso, e a maioria dos escatólogos, dos estudiosos, pensam também dessa forma. Ele não pode demonstrar essa prática. Se ele for homossexual, será algo muito camuflado, enrustido. Mas eu acredito que não, ok? Próximo slide, caminho comigo, nós já estamos na reta final. Semana que vem a gente encerra. Eu acredito que você está aproveitando, que está sendo bênção para a sua vida esse tempo. Um momento live, todas as segundas, visando o seu crescimento espiritual. Ainda dá tempo de você compartilhar. Você que ainda não compartilhou, faça isso agora. Por quê? Porque à medida que você compartilha, aumenta a sua chance de ganhar os brindes no final. Se você não compartilhar, você não pode reclamar que você não foi sorteado. Ok? Vamos lá. O sinal de Elias. Malaquias capítulo 4 e versículo de número 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É sabido dos irmãos que Elias foi arrebatado vivo. Elias não conheceu a morte. A morte não abraçou a vida de Elias. Elias não conheceu o óbito. O profeta Malaquias registra algo impressionante. Veja, eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. João o Batista, ele veio no espírito do profeta Elias, para que Elias não precisasse voltar 2 vezes. Na primeira vinda, antes da primeira vinda e depois na segunda vinda. Então Elias terá uma participação depois do arrebatamento da igreja. E isso já é uma outra parte. Eu acredito dessa forma.
O diabo, conhecendo muito bem esta profecia, ele vai preparar um falso Elias. E você desconfia quem será esse falso Elias? O povo judeu conhece muito bem esta profecia, assim como o inimigo da igreja, Satanás, conhece de cor e salteado esse texto. E o que ele fará? Ele preparará um falso Elias, que vai preparar o caminho do anticristo, assim como João o Batista foi o precursor de Jesus Cristo. João o Batista anunciou a chegada do Messias, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebam que Satanás sempre trabalhou por imitação. Ele vai enviar o falso Elias para anunciar a chegada do falso Messias. Mas tudo isso acontecerá de qualquer forma? Não. O diabo trabalha de uma forma totalmente organizada. Você jamais pode se esquecer que Paulo, ele fala aos Efésios sobre essa organização das trevas, o mundo espiritual trabalhando para que você sucumba, para que a igreja vá à lona. Principados e potestades das regiões celestiais trabalham incansavelmente para destruir a noiva do Cordeiro. Então, quando nós falamos de império das trevas, nós estamos falando de um império totalmente organizado. Eles são organizados. E o diabo preparará o falso Elias para apresentar ao mundo aquele que vai politicamente dominar. Ok? O que é que Elias fez de mais impressionante durante o seu ministério? Qual foi o maior milagre, o maior sinal do ministério profético de Elias? Foi quando ele fez cair fogo do céu, quando ele desafiou os profetas no Monte Carmelo. O fogo desceu e Elias saiu vitorioso daquela batalha. Entendam comigo. Próximo slide. O falso profeta. O anticristo não vai impor adoração à sua pessoa. Quem é que vai preparar este cenário? Quem é que vai convencer as pessoas com as suas atitudes, com milagres, que conduzirão as pessoas a adorar o anticristo, o falso profeta? Apocalipse capítulo de número 13. Eu vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta. No Apocalipse 13 nós temos a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Quando nós falamos em mar, nós falamos de povos, línguas e nações. O anticristo é a besta que sobe do mar e o falso profeta é a besta que sobe da terra. Então esta besta conduz as pessoas a adorar a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada, e operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Ou seja, como o Elias, genuíno, legítimo, profeta Elias, fez cair fogo do céu, vencendo a batalha do Carmelo. Os judeus têm cravado na mente e no coração esse episódio. Quando eles verem o falso profeta fazendo cair fogo, descer fogo do céu, eles crerão que de fato o homem que ele está apontando é o Messias que eles tanto aguardam. Então o anticristo não atua na área religiosa. O anticristo não é um líder religioso. O anticristo é um líder político. Quem atua na área religiosa é o falso profeta. É o braço direito do anticristo. As pessoas vão olhar para o falso profeta, e o falso profeta, por sua vez, conduzirá os olhares à pessoa do anticristo. E pelos milagres
que o falso profeta promoverá, as pessoas serão convencidas que o homem que ele aponta como Messias é de fato o Messias. É aí que Israel, os judeus, serão enganados. Eles vão cair na lábia do falso profeta. Mas nessa altura do campeonato, a boa notícia que eu tenho para compartilhar com você, a igreja estará na glória, desfrutando das benesses, aquilo que Deus preparou para todos nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, não subiu ao coração do homem. Quando Paulo disse isso, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não chegou ao coração do homem, chegamos à seguinte conclusão: quem leu aquele registro de Paulo, aquele documento, olhou para o maior milagre das páginas do Antigo Testamento, a travessia do Mar Vermelho. Quem olhou esse registro, quem teve acesso a esse documento, a esse registro, esse escrito de Paulo, também se recordou que 3 homens saíram livres, são e salvos de uma fornalha. Quem olhou para esse registro de Paulo se recordou dos cuidados de Deus no deserto, da água que saiu da rocha. Mas Paulo disse: nem olhos viram. O homem não teve conhecimento disso ainda. O que Deus preparou está acima de travessia de Mar Vermelho, de Maná, de codornizes, de travessia do Jordão. O que Deus preparou supera todas as nossas expectativas. Por isso, o meu conselho, o conselho bíblico, a vontade de Deus é que você permaneça agarrado no Cordeiro e dele não solte jamais. O Cristo que você um dia fez um pacto, assumiu um compromisso, quer te levar para a eternidade. Porque se a igreja for arrebatada e se você ficar, você vai ter acesso a tudo isso. A trindade satânica, a besta, o dragão e o falso profeta, o diabo e as suas ferramentas. Sabendo que tem pouco tempo, usará de todos os meios para alcançar êxito. Mas quem vence? Vence o Senhor dos exércitos, vence a igreja que caminha com Cristo, vence aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O falso profeta, por sua vez, será uma ferramenta poderosíssima nas mãos do anticristo. Ele vai ladear, ombrear o anticristo, mas atuando no campo, na esfera religiosa, enquanto que o anticristo atua na área política. Ok? Avance. Vejamos algumas características do falso profeta. Me detendo ainda nesta pauta aqui, falso profeta. Um homem literal. O falso profeta não é uma fantasia, não é uma simbologia. O falso profeta será uma pessoa, um homem que vai ser capacitado por Satanás a desenvolver as tarefas que lhe cabem. Ele será um líder religioso. Apocalipse 13, 11, 18. Ele será também um líder militar, ele atuará intensamente na área militar. O falso profeta também será líder da religião mundial. Após a partida da igreja, um novo império romano será edificado. E quem é que vai cuidar desse império romano? Quem é que vai cuidar dessa super igreja? Quem é que vai coordenar? Quem é que vai colocar as cartas na mesa? É o falso profeta. O ecumenismo, a mistura das religiões. Hoje nós temos barreiras e barreiras. Hoje você de repente não tem simpatia nenhuma pelos espíritas. Os espíritas talvez não tenham nenhuma simpatia por você, que é a testemunha de Jeová, que é da congregação cristã do Brasil. Você que talvez seja da Assembleia de Deus, não tenha nenhuma simpatia pelos católicos apostólicos romanos, mas tudo isso cairá por terra durante este período. Uma super igreja, as divisões cairão por terra. Uma só igreja tomará conta deste mundo, e o falso profeta coordenará. O falso profeta, esse líder, trabalhará
trabalhará para que este plano avance e tenha êxito. Mas, nessa altura do campeonato, quando estes planos estiverem sendo executados, a igreja estará na glória. O que você não pode se esquecer é que enquanto tudo isso acontece, a igreja está lá em cima. Eu repito para você, para que você entenda o livro do Apocalipse, é preciso que você tenha alguns princípios, entenda alguns princípios. Gentios, judeus e igreja. À medida que você lê o Apocalipse, você percebe que ora a revelação está na terra, ora a revelação está nos ares e ora a revelação está nos céus. Enquanto Deus trata com Israel, usando suas ferramentas, derramando seus juízos, a igreja estará desfrutando de tudo aquilo que Deus preparou, daquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem chegou no coração do ser humano. Por isso eu sempre digo, eu sempre bato na mesma tecla. Vale a pena você continuar chorando aos pés de Cristo. Quando aquele prato de Satanás chegar, vale a pena você dizer não. Para você se assentar à mesa. Não a mesa mensal, a ceia, não. A mesa definitiva, as bodas do Cordeiro. A ceia universal. A ceia que abrigará, trará perto de si. A mesa que vai trazer para perto homens e mulheres de todas as eras, de todas as épocas, que não negaram o nome do Senhor Jesus Cristo. Vale a pena servir a esse Deus. Próximo slide. Aqui eu encerro a quarta live e eu aguardo você ansiosamente para a nossa última live, quinta live. Falarei um pouco sobre a grande tribulação. Esse período sem precedentes, um período de 7 anos sem comparação nenhuma com o que já aconteceu nesta terra. A terceira guerra mundial, conhecida como Armagedon, Gog e Magog. Nós temos o milênio, nós temos o juízo final. O diabo será preso, depois será solto por um período de tempo. Deus vai destruir o anticristo e o falso profeta. Ele tratará com Israel, os 144 mil, os 4 cavaleiros, as 7 taças, as 7 trombetas, as 2 testemunhas. Eu preciso que você caminhe comigo até o final. Eu não estou sendo exaustivo. A nossa ideia, eu repito, é apenas te dar um norte, aguçar, despertar o seu desejo pela doutrina relacionada às coisas do fim. Eu te convido a permanecer e juntos encerraremos esse ciclo de 5 lives tratando desse assunto tão importante. E lembre-se, não existe abismo tão profundo que Deus não seja mais profundo ainda. Se você está com Cristo, permaneça nele, porque o que nos aguarda é infinitamente melhor e maior do que você possa imaginar.